Olá, bom dia, tudo bem? Bom, hoje eu vou entrar em um assunto que poucos conhecem, pouca gente fala sobre isso, né? O tema é o fundo que clama outro fundo, ou o fundo que clama o fundo. O evangelista americano William Branham, lá nos anos 60, ele falou uma coisa interessante. Ele disse o seguinte: todas as coisas foram feitas para encontrar as suas partes. Por exemplo, antes de existir o peixe, teve de existir a água, né? Não teria como existir um peixe sem existir água. Antes de existir uma árvore, teria que existir a terra, né? Ela viveria da terra. Então, o clamor da árvore, por exemplo, seria por terra. O clamor do peixe seria por água. E isso existe, né? Isso está aí. Há um clamor dentro de cada pessoa, cada um de nós, né? Por uma coisa na vida. Há um clamor. E isso, pelo que nós clamamos, existe. É claro que existe. Está em algum lugar por aí. Há um desejo, um clamor real, uma vontade de encontrar alguma coisa, né? As pessoas buscam a felicidade na vida. E elas enganam, né? Se enganam. As pessoas confundem a felicidade com, às vezes, a compra de um imóvel grande, a compra de um sítio, a compra de um carro caro, né? Isso não é felicidade, isso não é encontrar aquilo que você queria. Jamais foi, jamais, jamais. O fundo que clama por outro fundo em nós, clama por algo diferente. Clama por aquela parte que nos completa, né? Nós sempre somos a metade. Aquela música que fala da metade da laranja, né? Uma poesia que fala sobre isso, a metade da laranja. Eu encontrei a metade da laranja. É interessante, parece fantasia, mas não é. Existe sim. As pessoas pensam, mas deu tudo errado para mim, né? Falando sobre casamento, ou falando sobre encontrar uma pessoa que realmente vá suprir aquela metade que precisamos que seja suprida em nossa vida, né? A metade da laranja. O problema hoje é que o mundo hoje ele parece um quebra-cabeças que foi todo bagunçado, né? Foi todo misturado. E suponhamos que a sua parte, a sua outra metade, não esteja aqui. Por exemplo, eu moro aqui em Divinópolis, Minas Gerais, né? Uma pessoa que mora aqui em Divinópolis, talvez a outra metade dele, a metade da laranja, a vida dele, esteja lá no sul, ou esteja lá no norte do país, ou esteja pertinho e ele não encontrou e talvez não vai encontrar nunca. O clamor vai continuar dentro dele por essa metade. Que existe, ela existe. É claro. O Criador, quando ele criou as coisas, ele criou todas as coisas completas. É como se um fundidor de panelas fizesse apenas as panelas, ele não fizesse a tampa, né? A obra dele, o trabalho dele seria incompleto. As pessoas iriam reclamar, mas o senhor faz panelas e não faz as tampas. Então, o Criador, ele fez tudo completo. Quando ele criou os seres viventes, os seres vivos, vamos falar sobre o humano, né? Ele criou a outra parte, ele criou as duas partes. Ele não criou as coisas para serem incompletas.
Então a sua parte da laranja, ela está em algum lugar. Se você não encontrou, né? Porque muitos encontram. Ah, eu encontrei a pessoa certinha. Que bom, encontrou. E você sente realmente que aquela outra metade, aquela pessoa, supre todas as coisas na sua vida. Tudo que você queria de uma pessoa, você encontrou. Bom, você encontrou a metade da sua laranja. E vocês formam uma laranja inteira. Mas a maioria, para a maioria, quando esse quebra-cabeça foi todo misturado, né? Aí, lá no princípio, para a maioria, essa metade ainda está longe, como eu disse. Pode estar no sul, pode estar no norte, mas que ela existe, ela existe. Ela existe. Como eu disse no início, né? Voltando no tema, o fundo que clama por outro fundo, né? O fundo que clama ao fundo. Voltando lá, se o peixe clama por água, é porque existe água. Se a árvore clama por terra, é porque existe terra. Se nós clamamos por sede, é porque existe água no natural, né? Falando do nosso organismo. E se o nosso organismo clama por alimento, é porque existe o alimento. Existe sempre um fundo para suprir outro fundo. Sempre existe. Deus criou tudo perfeito. Perfeito. Bom, esse assunto, ele pode ser ampliado, ele vai longe, isso vai longe. Mas como isso aqui é uma pequena busca que eu faço dessas coisas profundas, né, vai ficar aqui. Talvez se alguém pedir um dia, a gente vai ampliar isso. Né, sobre o fundo que clama por outro fundo. A metade da laranja está por aí. A sua água, se você é um peixe, está por aí. A sua terra, se você é uma árvore, está por aí. Se você não encontrou. Bom, gente, são coisas gostosas, né? Da gente falar e ouvir. Bom, então, até mais, um bom dia e uma ótima reflexão sobre isso. Tchau.